Mateus, Marcos, Lucas e João, um bando de mentirosos. Parado numa esquina movimentada do centro de Chicago, o falecido professor Sir Mervyn Maxwell, então docente de História na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Uma declaração assim tão taxativa, vinda de um colega que tinha por hábito esconder emoções e sentimentos, realmente surpreendeu, ou melhor, chocou o velho acadêmico. Já li todos os evangelhos e não se pode confiar em nenhum deles, dizia o desapontado acadêmico. Ele já estava a essa altura com os olhos inchados e o rosto enfurecido. Tudo não passa de uma farsa, ele concluiu com veemência. Muitas décadas se passaram desde que tudo isso aconteceu, mas o tema daquela fúria ainda permanece bastante atual. São muitas as pessoas que dizem não confiar na história da Bíblia porque ela parece inusitada demais. Tudo parece muito fantasioso para ser verdade. Milagres, intervenções de anjos, demônios, aparições divinas. Parece bom demais para ser verdadeiro. Mas seria correta essa conclusão ou teríamos evidências lógicas de que aquilo teria mesmo acontecido? O que torna a Bíblia especial, acima de tudo, é o fato dela ser a palavra de Deus. Eu digo porque, se isto for verdade, a Bíblia será inteiramente absoluta ou obsoleta. Não dá para encontrar um ponto médio entre as opções. Se uma pessoa afirma com todas as letras que viu de verdade um ET e isto for verdadeiro, então deveria ter um destaque em todas as mídias do mundo inteiro. Agora, se for mentira, não deveria ocupar a atenção de ninguém, exceto talvez de um psiquiatra. Agora, a diferença entre a Bíblia e esse suposto sujeito que viu um ET é que as declarações dele, se forem mentirosas, não afetarão a vida de muitas pessoas, exceto talvez a família e os mais próximos dele. Já a Bíblia não. O que ela diz já foi muito disseminado e influenciou muitas culturas e muita gente. Ora, pelo menos um terço da população mundial professa um segmento de orientação bíblica, o que faz desse livro o mais lido e divulgado no mundo inteiro. Portanto, as suas declarações, aquilo que a Bíblia diz, devem ser levadas em conta, seja para adotá-las ou desmenti-las. As opiniões de um bêbado falando com colegas num bar sobre economia não afetam o mercado, mas as declarações de um ministro podem fazer com que a bolsa de valores caia. Por isso, a declaração bíblica a coloca numa situação delicada de adoção, como eu falei, absoluta ou rejeição absoluta. A Bíblia reivindica ser a palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento empregam pelo menos 130 vezes a expressão "veio a mim a palavra do Senhor" e dezenas de outras vezes a expressão "assim diz o Senhor". O Novo Testamento também refere-se 51 vezes ao Antigo Testamento, chamando-o de escrituras, isto é, livros escritos por homens, mas de inspiração divina. E falando em inspiração, o apóstolo Paulo escreveu que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Quando Paulo fala isto, a palavra grega que ele usa, theospineutos, traduzida como inspirada, significa literalmente soprada por Deus, isto é, Deus soprou a sua palavra na mente de seus porta-vozes, no caso, os profetas. Isto não significa que Deus tenha ditado a Bíblia ou escrito diretamente as suas páginas ou ainda usado os profetas como taquígrafos de sua mensagem. O processo foi outro. Deus revelou as ideias, os acontecimentos e os profetas, sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo, tiveram a liberdade de relatá-las de acordo com suas experiências e seus estilos. Em outras palavras, eu posso dizer que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano, como você pode ver, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Agora, eu sei que colocando a coisa assim desse jeito, o assunto parece ser um argumento em círculos. Alguém poderia, por exemplo, objetar desta forma: religiosos acreditam na Bíblia por causa de Jesus, mas acreditam em Jesus por causa da Bíblia. Não seria isto um argumento em círculos? Falar assim não leva a lugar algum. Bem, com certeza, um livro que é a palavra de Deus
Ele não se torna tal coisa apenas porque falou que é a palavra de Deus. Concordo. Por outro lado, porém, se aquele livro for realmente a palavra de Deus, então ele obrigatoriamente fará esta afirmação. A Bíblia tem de ser autoritativa para ser coerente. O fato de alguém se dizer autoridade policial não o torna um policial de fato, mas se ele for um policial de verdade, obrigatoriamente falará com autoridade: eu sou um policial, pare em nome da lei, quero ver seus documentos. Agora, aqui, no entanto, existe um problema de ordem axiológica. É que o policial precisa de um agente externo, superior a ele mesmo, no caso o Estado, que lhe confere a autoridade para ser um legítimo representante da lei. Nesse caso, para que a palavra de Deus tenha autoridade, precisaríamos de um agente externo que a convalide. Mas aí que está o problema. Quem iria convalidar Deus? Isso é bem complicado em termos de Bíblia Sagrada, porque demandaria um outro agente neutro, independente, superior e externo a Deus que validasse a sua palavra. Contudo, como Deus é, em tese, a autoridade máxima e absoluta, quem poderia validar a sua autoridade? A resposta óbvia: ninguém. E ainda que houvesse esse padrão autoritativo para confirmar a palavra de Deus, apenas criaríamos outro círculo, pois esse padrão também demandaria um outro padrão maior que o confirmasse e assim por diante ad infinitum, ou seja, para todo sempre. Talvez Aristóteles nos ajude a resolver esse dilema. Como você sabe, Aristóteles argumentou sobre a lógica perfeita que, mesmo não sendo ciência, vale uma argumentação se for apresentada na forma de silogismo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aristóteles afirmava que se duas premissas ou mais se conectam conduzindo a uma conclusão verdadeira, então aquele raciocínio está correto. Pois bem, partindo desse pressuposto e da ideia de que exista um Deus, como já argumentei num vídeo anterior, nós podemos colocar a coisa desse jeito. Preste atenção. Primeiro, se Deus existe, então milagres são possíveis de ocorrer. Segundo, se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres citados nele ocorreram. Terceiro, se Jesus declarou ser Deus no Novo Testamento e o texto for historicamente confiável, então ele realmente é Deus. Quarto, se ele for Deus, o que ensinou será a palavra de Deus. Quinto, logo, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Isto eu coloquei com base na filosofia aristotélica. Agora, o que precisamos é evidenciar essas premissas de modo que a conjunção se possa ser retirada da frase, tornando-a uma afirmação. Portanto, vamos analisar cada uma dessas premissas para ver se elas procedem. Se elas procedem, então podemos chegar àquela conclusão que eu apresentei. Sobre a possibilidade de existir um Deus, nós já falamos num diálogo anterior, de modo que repetir isto aqui seria multiplicar argumentos à exaustão. Nesse sentido, para que os milagres possam eventualmente ocorrer, basta que Deus exista e seja todo-poderoso. Se Deus existe e é todo-poderoso, milagres também são possíveis. Sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento, podemos dizer que uma gama de historiadores de peso, incluindo muitos não cristãos, validam a historicidade, se não de tudo, pelo menos da maior parte do que encontramos descrito ali. Acadêmicos judeus, como Geza Vermes, por exemplo, admitem que, mesmo sem acreditar, por exemplo, na ressurreição de Jesus, a história da crucifixão, do túmulo vazio e das mulheres indo ao local na manhã de domingo é tremendamente verdadeira. Outro exemplo que eu poderia dar é de Sir William Ramsay. Esta é uma história interessante. Ele era um acadêmico cético, especialista em história greco-romana, que refez uma pesquisa de campo para provar, a princípio, que Lucas estaria errado em suas narrativas históricas. Depois do recolhimento de fontes, evidências, visitas aos lugares mencionados, Ramsay mudou de ideia e colocou tanto o Evangelho como o livro de Atos no topo dos livros mais bem documentados da história antiga. Em outras palavras, deixou de ser cético. A estes nomes, muitos outros poderiam ser acrescentados, e não se trata aqui de argumento por autoridade,
mesmo porque eu não nego o fato de que também há acadêmicos que não creem na Bíblia Sagrada. O propósito dessa apresentação que eu fiz aqui é dizer que mesmo aqueles que não creem na autoridade bíblica admitem a sua historicidade. E isso deveria dar-nos pelo menos o beneplácito da dúvida, se não um lugar no mundo acadêmico, considerando que muita gente de peso acredita na historicidade desse livro. A academia está repleta de especialistas que discordam entre si. E não seria ético um erudito esconder dos seus alunos que há colegas que pensam diferente dele. Noutras palavras, não seria academicamente ético e coerente um professor chegar em sala para os alunos, numa aula de história, por exemplo, e apenas dizer que não se pode acreditar na historicidade do Novo Testamento. Quando ele fala assim, dá a impressão que todos os acadêmicos, ou pelo menos aqueles que merecem ser ouvidos, também pensam exatamente como ele. Mas tem muita gente que acredita que a Bíblia é sim um livro que tem uma história digna de crédito. Sobre a terceira premissa, não se trata apenas de provar que Jesus realmente fez coisas miraculosas, porque isto outros também podem fazer por ilusão, truque ou até mesmo força diabólica. Aliás, pela Bíblia, nem mesmo milagres verdadeiros, isto é, provindos de Deus, poderiam provar que o realizador daquelas obras seria um agente divino, pois muitos profetas, de acordo com a Bíblia, também fizeram milagres e nenhum deles eram uma pessoa divina. Percebeu? Então, para que Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, não bastava fazer milagres. Algumas coisas tinham que ser únicas em seu ministério. O diferencial, portanto, está no que ele, Jesus, declarou acerca de si mesmo. Ele foi o único, preste atenção, que curou doentes, perdoando-lhes os pecados, coisa que só Deus pode fazer. Também foi o único que cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento e foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova final de que tinha o poder sobre a morte. Você pode ler isso em João 10:18. Mas o texto que narra tudo isso que eu falei foi transmitido de maneira correta? Em outras palavras, eu tenho hoje aqui exatamente aquilo que saiu da pena dos autores sagrados? O exame detalhado do que chamamos de crítica textual tomaria muito espaço e eu não tenho todo esse tempo aqui. Contudo, eu vou deixar à guisa de informação uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual. Seu nome, Bruce Metzger. A sua opinião, é claro, resulta de muita investigação e muitas evidências que, como eu falei, por questão de tempo, não vou mencionar aqui. Veja o que ele falou. Podemos confiar imensamente na fidelidade do material que chegou até nós do Novo Testamento, principalmente se o compararmos a qualquer outra obra literária antiga. Viu? Agora, sendo as premissas 1 a 3 legitimamente plausíveis, como eu acabei de apresentar, a quarta se sustenta naturalmente a partir das anteriores. Jesus só pode ser Deus. E, como tal, o que ele disse, evidentemente, seria a palavra de Deus. Note, contudo, que quando Jesus esteve aqui nesse mundo, o chamado Novo Testamento ainda não existia, de modo que o Antigo Testamento, plenamente validado por Cristo, constituía a escritura sagrada de seu tempo. Portanto, como conclusão do silogismo, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a legítima palavra de Deus. Agora, é lógico que há outras evidências além dessas, só não as apresentei por questão de tempo. Mas eu posso dizer mais coisas para você. Por exemplo, a Bíblia é relevante. Preste atenção, a sua mensagem é indispensável. A Bíblia mostra de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Descreve com impressionante clareza a natureza humana, apresenta a resposta para os nossos mais profundos anseios. O seu conteúdo é útil para as pessoas em todos os tempos e todos os lugares. E é claro que há coisas que devem ser contextualizadas. Nós não vamos hoje apedrejar alguém apenas porque se fazia assim naquele tempo. Mas os princípios que estão por detrás das regras, dos ensinamentos bíblicos, continuam valendo para todo sempre. É como fazer a diferença entre moral e ética. Moral seria apenas a atualização histórica e contextual de um princípio ético maior do que ela mesma.
Negar a ética apenas porque a aplicação moral parece desatualizada não é uma decisão inteligente, percebeu? O mesmo se dá com os princípios bíblicos. Não vou anular uma coisa apenas porque a aplicação dela estaria fora de contexto nos dias atuais. Outra coisa que eu poderia chamar a atenção, a Bíblia é coerente. Embora tenha sido escrita por mais de 40 autores que viveram em contextos distintos, com graus de cultura bem diferentes uns dos outros, ao longo de 1.600 anos, mesmo assim, a Bíblia apresenta uma visão harmoniosa de mundo, de Deus, de ser humano. Os seus 1.189 capítulos e 31.173 versículos não se contradizem na sua teologia. Ela não é uma antologia de textos soltos, mas é um cânon uniforme e com uma coisa interessante. Não houve nenhuma reunião editorial, pauta, onde cada um recebeu o que deveria escrever com o editor final retirando coisas e colocando coisas. E quando a gente vê esse aglomerado de mentes produzindo uma obra única, como explicar esta unidade ou esta perfeição, a não ser admitindo a existência de um autor por detrás dos autores humanos, no caso, o próprio Deus, que agia através da pena dos seus profetas. Só isso. Outra coisa que eu poderia falar, a Bíblia é estável. No mundo que está em contínua mudança, cheio de vozes discordantes, coisas que se desatualizam muito rápido, a Bíblia continua sendo uma âncora segura e um fundamento inabalável. Ela é estável não só por causa dos seus conteúdos, mas também pelos princípios que ela apresenta e, mais ainda, pela sua própria existência. Apesar de ser tão combatida, a Bíblia nunca sumiu do mapa. E olha que nenhum outro livro jamais produzido pela humanidade foi tão proibido, perseguido e destruído ao longo da história. Foi um verdadeiro milagre a preservação da Bíblia Sagrada, viu? E tudo indica que o próprio Deus foi quem a preservou ao longo de séculos e a conservou livre da contaminação. Eu vou contar uma coisa para você. Em 1947, vários manuscritos, várias cópias do Antigo Testamento, datadas de até 200 anos antes de Cristo, foram encontradas nas mediações do Mar Morto, confirmando a fidelidade do texto que hoje nós possuímos. Isto é um grande achado da arqueologia. Os manuscritos do Novo Testamento, ou de parte deles, também se encontram, cópias deles, é claro, espalhados pelos museus da Europa e da América e já ultrapassam 5.800 cópias, que tornam de longe o texto bíblico o mais bem documentado de todas as obras produzidas, desde a invenção da escrita até a invenção da imprensa. Isto mostra que as verdades de Deus não mudam ao sabor de modismos. Aliás, já nos escrevera Isaías, há cerca de 2.700 anos, algo que nos faz pensar. Ele disse: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8. O que mais que eu poderia dizer? A Bíblia é verdadeira. O seu relato é confirmado por muitos achados arqueológicos que, se elencados um a um, tomariam muito mais tempo do que uma conversa de poucos minutos que temos aqui. Livros, artigos acadêmicos, pesquisas de campo e teses doutorais já foram produzidas aos montes, evidenciando a confiança arqueológica na historicidade do livro sagrado. Outra coisa que me põe para pensar é que a Bíblia revela o futuro. Nós ainda teremos uma lição para discutir só isto, mas por ora, basta dizer que a história dos homens, a história da civilização, é a descrição de fatos que já aconteceram, mas a profecia bíblica é o registro de coisas que ainda nem tinham acontecido. Só Deus realmente conhece e pode revelar o futuro. Se você estudar, por exemplo, as profecias como Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 8, descobrirá ali um escopo antecipado da história mundial com a indicação de vários impérios que ainda nem haviam chegado ao poder. Um a um são apresentados, sem qualquer erro que possa ser apontado. A Bíblia também tem a solução para a humanidade. O seu tema central é um só: o infinito amor de Deus, manifesto na vida e morte de Jesus como resposta
à miséria humana. Jesus é o grande personagem anunciado no Antigo Testamento, revelado no Novo. E se Cristo, como eu já disse, era mesmo quem ele afirmou ser, então a Bíblia está validada. Ela é a palavra de Deus, porque ele assim a reconhecia. Por outro lado, se a Bíblia não fosse aquilo que ela afirma ser, então nada do que ela apresentaria, inclusive Jesus, seria digno de crédito. E tem outra coisa ainda que eu não posso deixar de falar para você. A Bíblia tem o poder de transformar vidas. Eu sei que muitos livros informam, aumentam a cultura, mas a Bíblia transforma pessoas. Quando as pessoas leem a Bíblia, elas encontram uma graça, uma ajuda sobrenatural para mudar maus hábitos, iniciar uma nova vida de pureza, bondade e amor ao próximo que nenhum outro livro pode produzir. Quer fazer um teste? Veja nos presídios. Quantos presos ali deixaram a criminalidade por lerem a Bíblia e quantos o fizeram por ler uma obra como o do ateu Richard Dawkins? Agora, depois de avaliar tudo isto, você pode tirar a sua própria conclusão. Entre o livro de Richard Dawkins, Numa Cadeia, e uma Bíblia Sagrada, qual das obras teria um impacto social mais relevante? Eu lembro-me até hoje de quando eu estudei filosofia e me deparei com os escritos de Antony Flew, um dos maiores filósofos ateus do final do século XX. Nome respeitável e em pé de igualdade com Levi-Strauss. Dizer que um dia Antony Flew aceitaria a existência de Deus e abriria margem para acreditar na Bíblia era algo tão insensato quanto dizer que o Papa um dia se tornaria muçulmano. Agora, qual não foi a minha surpresa, e de muita gente, quando anos mais tarde veio o anúncio de que Antony Flew havia reconsiderado o seu ceticismo. Especialmente sobre a Bíblia Sagrada, veja o que ele disse numa entrevista que concedeu a Habermas. A Bíblia é um eminente livro que merece ser lido. A ressurreição de Jesus tem muito mais evidências do que qualquer outro milagre mencionado na história. Sinceramente, meu amigo, só posso dizer uma coisa. Se a razão humana era assim tão poderosa como pensavam os iluministas, por que não conseguiram mandar Deus embora desse mundo, levando o seu livro consigo mesmo? É claro, estou sendo irônico, mas a ironia é uma forma sutil de argumentar que só pessoas inteligentes, como você, conseguem perceber. Portanto, se você percebeu essa ironia, sinta-se elogiado. Você é uma pessoa esperta e espero sinceramente que você medite em tudo isto que eu acabei de dizer para você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.